Olá, pessoal, tudo bem? Para melhor fixação sobre o conteúdo de dispersão de poluentes atmosféricos, eu vou resolver junto com vocês um exercício que diz o seguinte: calcule a altura geométrica de uma chaminé para uma proposta de planta de fabricação de papel, onde espera-se a emissão de 2 toneladas de gás sulfídrico por dia através da chaminé. O receptor mais próximo é uma pequena cidade a 1.700 metros ao nordeste do lugar da localização da planta. A chaminé da planta deve ser suficientemente alta para que a concentração de H2S na cidade não exceda 28 microgramas por metro cúbico, ao nível do solo. Utilizar os parâmetros Briggs para a categoria F em campo aberto e a equação de Holland para calcular a elevação da pluma. As características físicas da emissão e da atmosfera ambiente são: velocidade de saída do gás, 8 metros por segundo, temperatura de saída do gás, 122 graus Celsius, pressão atmosférica, 1010 milibar, diâmetro interno da boca da chaminé, no extremo, 1 metro, temperatura do ar ambiente, 25 graus Celsius, velocidade do vento a 10 metros, 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos retirar os dados do exercício. Então, o exercício nos pediu para calcular a altura geométrica da chaminé. Nós sabemos que a altura efetiva da chaminé é dada pela altura geométrica da chaminé mais a elevação da pluma. Relembrando lá da aula, vamos voltar aqui na aula. Então, nós temos aqui que a altura efetiva é a altura geométrica mais a elevação da pluma, representada por esse desenho aqui. Então, nós vamos ter que calcular a altura efetiva, a elevação da pluma e isolar a altura da chaminé para chegar na resposta desse exercício. Ok. O exercício nos deu a vazão de saída do efluente, que é 2 toneladas por dia. Na equação pede para a gente usar em gramas por segundo, então por isso eu fiz a conversão. Quando ele nos deu ali a distância da cidade, que fala que é 1.700 metros, o que é essa distância da cidade? Essa distância da cidade é exatamente o x, que é quando a gente vem aqui e nós vemos aqui essa representação. Essa distância é onde vai estar localizada aqui a população que vai estar sob a influência dessa dispersão aqui desse poluente. Então, nós queremos que ao chegar nessa população, que está localizada a 1.700 metros dessa chaminé, a concentração que chegue ao solo desse contaminante não seja suficiente, então, ali para agredir a saúde da população. E essa concentração que nós desejamos que chegue a essa distância é essa daqui de 28 microgramas por metro cúbico. Então, nós queremos que essa pluma chegue a essa distância com essa concentração aqui de contaminante, né? Aí o exercício nos dá a categoria de estabilidade da atmosfera. Ele dá que a categoria é F para campo aberto. Então, nós vamos lá nas categorias, né? E vamos ver o que seria essa categoria F campo aberto. Nós vamos ter aqui que a categoria F é a categoria considerada moderadamente estável. O que vai nos impactar isso daqui de categoria moderadamente estável, essa informação? Essa informação vai nos impactar que eu acrescentei aqui um slide para vocês, que durante a aula eu acabei não comentando isso daqui é uma parte importante. Vai nos impactar o seguinte: quando nós temos condições estáveis, nós vamos diminuir no valor de ΔH de 10 a 20%, ou seja, nós vamos calcular o ΔH e vamos diminuir de 10 a 20% o valor de ΔH, que é a elevação da pluma. E quando a gente tiver condições estáveis na atmosfera, nós vamos... Não, desculpa, retomando. Então, o que isso vai nos impactar, essa estabilidade da atmosfera? Nós temos que, para condições instáveis, nós vamos aumentar o valor de 10 a 20% no cálculo do ΔH, que é a elevação da pluma. E para condições estáveis, nós vamos diminuir esse valor de 10 a 20% no cálculo do ΔH.
Normalmente a gente usa esse valor de 15%. A gente aumenta ou diminui, de acordo com a estabilidade atmosférica, o valor de 15%. Então, como nós temos aqui que o nosso exercício nos deu que é moderadamente estável, então nós vamos diminuir esse valor de 15% no cálculo do ΔH. Então, nós temos aqui que o x é igual a 1.700 metros. Ele pediu para a gente calcular o ΔH usando a equação de Holland. Deu para a gente aqui o valor da velocidade do vento a 10 metros, que é 2 metros por segundo. Deu a temperatura de saída da chaminé, nós vamos utilizar ela em Kelvin. Deu a pressão atmosférica já na unidade que nós precisamos entrar na equação, em milibar. Deu o diâmetro interno da chaminé. Deu para a gente também a temperatura do ar, que nós vamos utilizar em Kelvin, foi convertido aqui. E também a velocidade de saída desse gás da chaminé, em 8 metros por segundo, já está na unidade certa. Então, vamos utilizar a equação de Holland, que o exercício nos pediu, para calcular o valor de ΔH. Então, nós vamos entrar aqui nessa equação, né? Nós temos todos os dados necessários, só tomando cuidado para entrar nas unidades corretas, né? Eu já fui convertendo tudo aqui. Vamos entrar nessa equação aqui e vamos calcular o nosso valor de ΔH. Então, nós vamos chegar, o nosso valor de ΔH é igual a 8,6 metros. Só que, por causa da nossa condição da estabilidade atmosférica, que é moderadamente estável, nós vamos reduzir o valor desse ΔH em 15%, porque ele já está se enquadrando na questão de moderadamente estável. Então, esse valor que nós calculamos vai ser reduzido em 15%. E nós chegamos nesse valor de 6,5 metros para a elevação da pluma. Agora, nós precisamos calcular, né, de acordo com essa equação, a altura efetiva dessa pluma. Como que a gente consegue calcular essa altura efetiva? Nós podemos calcular lá pelo modelo de distribuição gaussiano, porque ele nos dá, olha só, se a gente for observar, o modelo de distribuição gaussiano, eles nos dá aqui a concentração em função desses outros parâmetros aqui. E os outros parâmetros, nós temos, né? A gente tem concentração, e nós temos todos esses outros parâmetros, nós não temos só o H. E quem que é o H? Aqui nessa figura nós conseguimos observar. Esse H do modelo gaussiano, ele é o nosso H efetivo, porque ele é a soma da altura geométrica da chaminé com a altura da elevação. Então, esse H nada mais é do que a altura efetiva da chaminé. Então, eu coloquei isso aqui para vocês. Então, nós vamos calcular essa altura efetiva da chaminé por essa equação do modelo gaussiano. E o que nós vamos considerar aqui? Vamos considerar, ele já nos diz, né, que quer aquele valor de concentração ao nível do solo. Então, nós vamos considerar que o Z é igual a 0. Vamos considerar também que nós vamos estar querendo, né, que essa amostragem seja exatamente na linha central da pluma da chaminé. Dessa forma, nós vamos conseguir calcular essa altura efetiva utilizando essa equação. Voltando no arquivo do Excel, nós temos aqui a equação, certo? Mas, para nós entrarmos aqui com os dados na equação, nós precisamos calcular esses coeficientes aqui, σy e σz. O exercício nos diz que era para utilizar os parâmetros de Briggs para campo aberto. Então, essa é a tabela, é o quadro dos parâmetros de Briggs para campo aberto. Já que a nossa categoria é a F, nós vamos utilizar essa última linha aqui para calcular esse σy, σz. Quem que vai ser o nosso valor de x? Nosso valor de x é exatamente os 1.700 metros de distância que o exercício nos deu. Então, nós vamos entrar aqui na equação para calcular σy e σz. A única variável que nós temos que incluir aqui é o x, que é 1.700 metros. Tanto no σy como no σz, para campo aberto, parâmetros de Briggs, estabilidade F. Ok. Quando nós fizemos isso daqui, nós vamos conseguir isolar nessa equação aqui, certo? O valor da altura efetiva, que é esse H, utilizando aqui a concentração. E a concentração que nós temos que entrar aqui no valor de gramas por metro cúbico.
Então, nós vamos utilizar no valor de concentração esse valor aqui, certo? Então, eu fiz aqui a função, função objetivo, deixei variando aqui a célula que a gente quer chegar no valor, né? Que seria da altura efetiva. E eu cheguei aqui num valor de altura efetiva de 55,5 metros, certo? Então, agora nós já temos o valor da nossa elevação da pluma, já temos o valor da altura efetiva. Nós vamos entrar aqui nessa equação, altura efetiva, elevação da pluma, e vamos isolar a altura geométrica da chaminé, que é o que o exercício nos pede. Então, aqui, a altura geométrica da chaminé vai ser simplesmente a diminuição, né, entre a altura efetiva e a elevação da pluma. Desse valor, nós vamos chegar que a altura geométrica da chaminé é 49,06 metros. Espero que tenha ficado mais claro agora como que se realizam esses cálculos. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.